bem-vindo a mais uma live aqui do Dislexia Brasil-Itália, do Mães do Brasil Dislexia. Bom dia a todos que estão hoje no domingo cedinho aí observando a gente conversar, que vão participar dessa conversa, que é uma honra para mim sempre falar, né, de dislexia. E a gente gosta muito de conversar sobre as questões de aprendizagem, né, Carol? Sim, são importantes, liberta a informação, te traz novas perspectivas, você vê o mundo, você fala, meu Deus, era tão limitado e hoje, olha, o quanto eu posso fazer. Então, conversar, principalmente conversar com você, que também tem uma filha disléxica, me traz ainda mais garra, mais força, falando, olha, se uma doutora está levando avante, está indo bem com uma filha disléxica, aí que eu também vou. Eu, mãe, né? Eu também vou. Isso é maravilhoso. Eu como, assim, falar sobre dislexia é sempre muito especial para mim por causa disso, né? Porque a gente que vive, né, o transtorno, né, as dificuldades que a aprendizagem acaba trazendo, né, tanto questões emocionais, como as dificuldades acadêmicas, né, faz a gente ficar um pouco mais sensível, né, e observar melhor o sofrimento do outro, né. Então, como mãe, eu tenho um histórico, né, passar, dividir essa história é importante, porque às vezes as pessoas se sentem sozinhas, né, parece que está vivendo Parece que todo mundo aprende, é uma coisa muito natural, né, a aprendizagem é muito simples e natural, e aí quando seu filho começa com uma dificuldade na aprendizagem, várias questões e questionamentos, né, chegam pra gente e deixam a gente muito angustiada, né? Então, eu sou pediatra de 17 anos, então eu sempre tive crianças que tiveram essas dificuldades, mas assim, até eu viver a dislexia, né, na carne, a gente não sabia tanto, né? Eu não sabia tanto, não estudava tanto como estudo hoje, e tem alguns sinais que a gente observa com muito precocemente, né? E a gente sabe que dislexia é muito pouco falado, né? A gente tem aí uma estatística de 5 a 15%, mas a gente sabe que quem lida com, tanto na educação, né, quanto na área da saúde, a gente vê que é subdiagnosticada, né? As crianças, às vezes, vão ser diagnosticadas muito tarde, e até esse diagnóstico é muito desgaste, né? E acaba que as crianças perdem muito também anos de escolaridade, né? Sofrem muito, que se a gente tivesse o conhecimento precoce, ampliado, muita coisa a gente poderia mudar. Então, fico feliz de poder estar aqui, tanto compartilhando minha experiência como médica, né, como pediatra, como eu sou pós-graduada em psiquiatria infantil, né, então acaba que a nossa visão é muito mais ampla do que um simples aprender, né, isso, a dificuldade de aprendizagem, a dificuldade de se sentir inserido, né, incluído, gera diversas situações emocionais, né, e crenças, falsas crenças nas pessoas que sofrem disso, né. Então, para mim, é uma honra estar aqui, e eu sempre que for chamada, vai ser um maior prazer falar sobre dislexia e sobre a saúde da criança em geral. Bom, obrigada, querida. Eu já quero aproveitar e falar para a Poliane, que escreveu sobre grupo de apoio para pessoas diagnosticadas na fase adulta. Existe um grupo, Poliane, você entra no @sábiosdisléxicos. A Mônica, ela conduz super bem um grupo, chama Grupo VIP de Adultos Disléxicos e TDAH. Um grupo super legal, trocam informações. Teve um período que tinha gente que mandava mensagem de tigrinho, sabe? E aí a gente tinha que... a gente fechou o grupo por um período, voltou, mas agora está funcionando super bem. Então, você entra no @sábiosdisléxicos, com S nas duas palavras, que você vai ver o link do grupo da Mônica, tá bom? Eu vou estar lá, eu tô lá também, e a gente troca figurinhas, informações. Tem outros adultos disléxicos espalhados pelo mundo. É bem interessante, é bem gostoso.
Então, nós preparamos aqui algumas perguntas para a doutora Vanessa, nesse foco, né, emocional desse aluno disléxico. E a gente vai fazendo as perguntas. Se vocês tiverem perguntas também, pode estar fazendo, tanto ao vivo quanto colocando aqui na caixinha de perguntas. E a gente vai conversando, tá? Até o horário. Então, a primeira pergunta, doutora, do ponto de vista da psiquiatria, como a dislexia afeta o desenvolvimento emocional e a autopercepção da criança? A gente tem que levar sempre em consideração que a criança está em desenvolvimento, né? Então, todas as experiências positivas e negativas que as crianças vivenciam vão refletir na vida dela, tanto na saúde emocional, quanto na saúde, né, nas questões... E as questões acadêmicas são muito importantes, né? Porque o ambiente... A criança, às vezes, passa mais tempo na escola do que em casa, né? Então, as experiências que ela tem na escola vão refletir na formação da personalidade, nas emoções, na formação da própria crença, né, da identidade. Né? Então, assim, você vai ser um adulto, né, sua personalidade como adulto vai ser refletida daquilo que você construiu nas suas experiências desde pequeno, né? Então, quando a criança entra na escola, né, na fase escolar, ela vai se desenvolver em todo o aspecto afetivo, né, social, né, e não só quando a gente busca a escola, fica aquela preocupação com a parte acadêmica, mas é muito mais amplo do que isso, né? Então, você imagina uma criança que ela não aprende como a maioria das crianças que estão dos seus pares, né? Que são as crianças que estão mais ou menos na mesma faixa etária. Imagina, por exemplo, situações simples, né? A professora coloca uma atividade para a criança, os coleguinhas conseguem fazer e você não consegue, né? A professora coloca uma atividade de cópia, né, no quadro. Seus coleguinhas conseguem fazer e você não consegue fazer ou não consegue no mesmo tempo, né? Os outros coleguinhas percebem essa diferença e a própria pessoa que está com a dificuldade, isso gera uma angústia muito grande, né? Então, cada criança, de acordo com que ela do que ela é estimulada, né? Ela vai reagir de uma maneira. Tem crianças que ficam bloqueadas, né? Tem que param de fazer, que não fazem, né? Tem crianças que vão ficar tristes, chorosas, vão ficar mais isoladas e outras mais agressivas. Então, assim, a dislexia traz, o transtorno de aprendizagem traz muitas questões que precisam ser faladas, né? Quando às vezes é observado apenas um comportamento, mas por que está de trás daquele comportamento? Ah, a criança é preguiçosa, o que a gente ouve muito. Ah, preguiçosa, não gosta de estudar. Mas não gosta por quê? Alguma dificuldade está tendo, porque, né? Se você consegue fazer uma atividade, se você é valorizado pelo aquilo que você faz, automaticamente você gosta de fazer aquilo. Agora, se isso exige de você uma demanda que você não está conseguindo acompanhar, aí aquilo vai ser sacrificante. E aí vem os comportamentos que às vezes não são enxergados, né? Do porquê, da onde está vindo aquilo. Verdade. Então, no desenvolvimento da criança é muito importante a gente toda evolução, né? Todas as observações do comportamento são importantes para poder você formar a personalidade, formar quem vai ser um indivíduo, né, na fase adulta. Às vezes a pessoa só vai conseguir ter uma autoestima, né? Melhora da autoestima e se perceber capaz, às vezes, só depois que sai da escola, quando é adulto mesmo, que aí vai ver que tem potencialidades e habilidades que às vezes nem sabia que tinha, né? É verdade. Você sabe que eu acho que o que me salvou, por ser disléxica, essa parte emocional, foi a minha mãe sempre me falando, olha, repete comigo essa frase. Eu sei que eu posso e eu vou conseguir. Então, tinha prova, eu repetia. Tinha lição que eu não conseguia fazer, eu repetia essa frase. Virou um mantra, sabe? Tudo que eu teria que eu tinha que fazer no passado, né? Eu tinha que fazer. Escola, sair com amigos, jogos de... A gente jogava muito jogo de mesa, né? Tipo, banco imobiliário, essas coisas master. Às vezes eu ficava assim, perdida.
eu lembro, eu tinha tipo 10, 12 anos. Nossa, era sempre a última nos jogos. Mas eu lembro que aquela frase, assim, ó, repetindo na minha mente, sem ninguém ouvir, né? Eu ficava repetindo, eu sei que eu posso, eu vou conseguir. Eu sei que... Isso me ajudou. Hoje, agora como adulta, como mãe de 2 disléxicos, falar para eles, ó, vocês vão conseguir. Tá vendo, tá tudo nota vermelha, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir, eu tenho certeza absoluta. Olha, vamos lá, vamos estudar de novo, vamos fazer de novo. Então, sabe, ter certeza de, olha, vamos fazer um mantra aqui. A religião me ajudou muito também, ter fé em Deus. Falar, olha, eu não consigo guardar um versículo da Bíblia na cabeça. Mas eu sei que aquele versículo ali fala uma coisa lá que se a gente colocar a fé na rocha, a casa não vai cair. Eu não lembro o versículo, mas eu lembro que... Então, me conhecer, esse autoconhecimento e a ajuda da minha mãe, nossa, foi, assim, fundamental. Então, todas as famílias, eu sempre falo também que as famílias são, o pai e a mãe, ou quem não tem o pai e a mãe, a avó, o avô, o tio, a tia, são papéis, assim, não é coadjuvante, é papel principal na vida dessa criança disléxica, essa criança... O que eu vejo, assim, e o que a gente já passa, né, é assim, que quando o seu filho evolui, tá caminhando bem. E aí, quando chega na época da alfabetização, é que vem a dificuldade. E aí, às vezes, o desconhecimento, né, faz com que as pessoas, às vezes, julguem, até dentro de casa mesmo, né? Ah, você é burra, você não sabe, tô cansada de ensinar, porque é um desgaste realmente grande. E ali começa a minar a autoestima, né, da criança. E aí ela acaba tendo esses pensamentos recorrentes de que, eu não sei, eu deveria saber mais, eu não vou conseguir, formam aquela coisa da crença, de realmente eu não sei, não vou conseguir, e é difícil mudar isso. Quando ela acredita que não vai conseguir, é muito difícil. Então, às vezes eu vejo os pais, não só a criança, né? Mas os pais sofrem muito também, e depois que identificam que aquela dificuldade realmente faz parte de um funcionamento diferente, né? Que esse atraso realmente existe, que é uma coisa, que ele compreende que aquilo é uma dificuldade do funcionamento, seu filho aprende diferente. Né? Isso se torna mais fácil para você entender e saber lidar. Sim. Porque não é que ele não vai aprender, ele vai aprender de uma maneira diferente. E essas estratégias têm que ser direcionadas por profissionais que são habilitados, que têm experiência em dislexia, né? Que são poucos, na minha opinião, tanto para identificar quanto para intervir. E a partir dali, ele vai vendo que ele consegue, né? Ele vai aprendendo a forma de aprender, que ele tem uma forma diferente de aprender. Então, a importância dos pais, ele dizer que você vai conseguir, que isso aí muda, você vê. Eu já conversei com você, a gente já conversou várias vezes, né, cara? Você sempre fala dessa questão da sua mãe. Sim. Né? Então, a fala da mãe é muito importante para a criança, da mãe e do pai, né? De que você vai conseguir, que essa dificuldade, que as outras crianças podem ter outras dificuldades, que você não é no inferior, né? Que tem outras crianças que têm outras dificuldades. Você pode ser bom em matemática, ou bom em alguma matéria dentro da matemática, e na outra você ter mais dificuldade, né? Então, esse é importante. Eu acho que o principal, porque quando você acredita que você pode, você pode. Sim, pode verdade. Muito, né? Verdade. Então, Que a criança... Desculpa, pode falar. E essa fala dos pais é muito importante. E a escola também tem que estar ali. Porque quando ela observa que a criança tem outras habilidades, ela tem que reforçar aquilo. Porque fica uma coisa, às vezes, que fica até assim. Se a escola não compreende isso, fica uma coisa da família contra a escola e todo mundo tentando justificar uma coisa da criança, e as intervenções você perde muito tempo discutindo sobre, às vezes, diagnóstico, você precisa ter um laudo e tal, e as intervenções em última instância, que deveriam estariam em primeira, acolher a criança e intervir, independente de você ter ali um laudo, um papel que fale, né? Sim, completamente. Completamente. Vanessa, a gente tem aqui 2 perguntas. A primeira, não, e quando descobre na fase adulta essa parte emocional, você poderia dar uma pincelada para a gente, esse adulto que se
descobriu disléxico, mas ainda tem essa dor emocional. Porque acaba virando um trauma, né? Sim. Falar sobre escola, falar sobre aprendizagem vira uma coisa. Se ficam pensamentos catastróficos relacionados àquilo, né? Então, eu acho assim que, independente de qual momento que se faça um diagnóstico, a pessoa precisa. Primeiro, que eu acho que o diagnóstico traz uma libertação. A pessoa se sente com um nome para aquilo que ela achava que ela era inferior. E, na verdade, isso tem um nome. E tem um funcionamento que outras pessoas também têm. Né? Então, assim, e também tem aquela coisa do. É muito variável, né? Porque tem dislexia com comprometimento leve, moderado ou grave, né? Então, às vezes a pessoa deixou de fazer uma faculdade, né? Deixou porque assim, os estudos falam, que apontam que as pessoas que têm um transtorno de aprendizagem têm muito mais chances de ser ansiosas, muito mais chances de ser depressivas, muito mais chances de evadir da escola, né? Por isso que a gente está buscando essa luta aí para que quanto mais precoce a gente identifique a dislexia, mais precocemente você vai ter intervenções. Lá na fase adulta, você vai ter menos comprometimento. Sim, né? Perfeito. Então, o que eu posso dizer para quem é adulto, que acabou de ter o diagnóstico, é que existe um tratamento, né? Tem que identificar ali as questões. Eu acho que a partir do momento que você tem um diagnóstico, você começa até a desbloquear alguns traumas que você, na infância, então é por isso que eu tenho essa dificuldade. Então, você vai trabalhar melhor as dificuldades e vai potencializar o que você tem de habilidade para você crescer, porque a gente está até morrer, nós estamos desenvolvendo e aprendendo, entendeu? Então a gente pode tudo quando a gente entende, compreende, e conhece, né? Eu acho que o autoconhecimento é muito importante. Você vê que pode tudo. E existe tratamento tanto para as questões emocionais relacionadas ao quadro, quanto para a questão acadêmica, que deve procurar psicólogo, psiquiatra, né, se as questões emocionais estão muito difíceis, né, precisa de um apoio de profissional que possa te orientar, né, em algum momento você vai precisar fazer uma terapia voltada para isso, né, quais terapias, eu acho que o médico deve ser feita uma avaliação com o médico e ele avaliar ali quais as intervenções devem ser feitas, né? Independente da fase que você teve o diagnóstico, né? Perfeito. Lembrando também, doutora, que uma coisa que não acontece aqui na Itália, a pessoa fez 13 anos, não tem mais nenhum tipo de intervenção. Somente fica a intervenção psicológica, se for o caso. Mas a intervenção essa intervenção da fono, da psicopedagoga, ou mesmo de um tutor, né? O tutor só se for escolar, mas um tutor da aprendizagem, uma psicopedagoga ali do lado, não tem mais. Ou você faz no privado, no particular, né? Ou não faz mais. Mas, na verdade, até no particular eles falam, não é o caso. Então, lembrando que a plasticidade cerebral traz aí até um velhinho. O velhinho descobriu que tem dislexia, ele pode também estar trabalhando ali, volta para a alfabetização. Eu aprendi aqui na Itália com 38 anos, quando eu descobri que era disléxica, o método fônico. Eu não sabia que cada letra tinha um som. Então, aprender, como a doutora falou, a gente está sempre evoluindo, progredindo. Não percam as esperanças. A Sil 2627 escreveu assim: bom dia, minha filha tem dislexia e superdotação, que sempre se sobressaiu. Agora, com 10 anos, ela está trocando as letras nas palavras que fala. Está falando frase errada, além de escrever errado. O que faço? O que a senhora poderia dar uma dica? Então, pelo que eu entendi, ela não tem um diagnóstico de dislexia, eu tenho. Ela tem dislexia e superdotação. Então, a gente tem que compreender assim, o que é o transtorno de aprendizagem voltado para a leitura e escrita, o que é a dislexia, né? É uma alteração no processo no processamento da informação, né? Então, o que eu sugiro é que ela faça uma avaliação com fono,
né? E as intervenções com fono, né? O fonoaudiólogo, ele tem as estratégias para poder ensinar e orientar e traçar um perfil ali da criança para poder estimular com que ela erre menos, né? Perfeito. Porque esse tratamento da informação vai ser alterado durante a vida toda, né? O que a gente quer, o que a gente busca é que a criança tenha mais autonomia. Quanto mais treinamento, mais ela compreender a forma com que ela precisa de fazer, né? As estratégias que ela precisa colocar para ela aprender e para ela melhorar até a velocidade, porque você melhora a velocidade do processamento, você melhora, né? Você faz treinamentos mesmo, né? Então, isso vai melhorar muito a vida dela. E aí vai dar uma autonomia para ela, que é o que a gente quer. Depois ela vai ter os erros, mas são erros que, inclusive, vão ser considerados, né? Porque, por exemplo, quem tem dislexia, a correção não é a mesma correção de uma redação de uma pessoa que não tem dislexia, né? Então, esses erros são esperados, mas diminuem quando você tem uma intervenção adequada com um profissional de fonoaudiologia. E psicopedagogo também. Perfeito, maravilhoso. Então vamos lá, vamos para a nossa segunda pergunta, doutora. Quais são os transtornos psiquiátricos que mais comumente aparecem junto com a dislexia? E existe uma relação direta com ansiedade, depressão ou TDAH? Sim, olha só. O TDAH tem o transtorno mais comum, a comorbidade mais comum é o TDAH, né? Então, as evidências dizem que quem tem dislexia tem uma grande probabilidade também de ter TDAH associado, né? Mas as crianças também são mais suscetíveis a desenvolver ansiedade, depressão, né? Se fala até em suicídios, né? Mais crianças também têm mais chance de suicídio e outras doenças psiquiátricas, outros transtornos psiquiátricos, né? Então, quem tem dislexia tem mais chance de ter outros também transtornos psiquiátricos. Perfeito. E aí, o que entraria aí, que a gente pensa em tratamento, né? Porque a dislexia, o tratamento é intervenção com estimulação, né? Com estratégia de aprendizagem. Para essa diferente. Uma estratégia para um pode não ser a mesma para outro. Mas quando a gente fala por exemplo, TDAH, se a criança tem só dislexia, aí você vai tratar dessa maneira. Mas quando tem TDAH, às vezes ela pode se beneficiar de medicamentos, né? Dependendo do nível, do grau ali de necessidade, você pode ter os medicamentos que podem ajudar essa criança a melhorar a questão do TDAH e, naturalmente, ela vai melhorar também o rendimento escolar, né? Mesma coisa a ansiedade. A criança começa a desenvolver uma ansiedade, né? Por exemplo, ela trata, na véspera da prova, ela estudou, estava preparada, mas na hora da prova ela bloqueia e não quer nem ir na prova. Aí começa a ter dor na barriga, dor de cabeça, não quer ir para a escola, né? Chega na escola, a mãe tem que buscar. Então, aí tudo fica mais difícil. Aí você precisa tratar a ansiedade, às vezes com medicamento, psicoterapia, para poder também ter um melhor rendimento escolar. E alguns transtornos psiquiátricos também podem, você tem que descartar alguns transtornos até para fazer mesmo o diagnóstico de dislexia, né? Mas a gente está falando aqui, particularmente, das crianças que já têm o diagnóstico de dislexia, né? E as comorbidades que têm que ser tratadas, para não piorar até o rendimento escolar também, né? Perfeito, doutor. Perfeito. E sempre nessa parte de autoestima, essa parte emocional, como a dificuldade da leitura e da escrita pode impactar nessa autoestima? A gente estava até comentando antes, né, da live, que é muito recorrente isso. Antes da senhora responder, eu queria contar aqui um pequeno testemunho de uma aluna minha. Eu tenho um curso para mães, né? E essa mãe me mandou uma mensagem chorando, dizendo que a filha estava tomando remédios justamente para ansiedade, porque ela não queria mais ir para a escola. Ela é gêmea, o irmãozinho não tem dislexia, mas a irmãzinha tem. Então a irmãzinha já está tomando remédio, a menininha tinha 8 anos, imagina, uma menininha de 8 anos já tomando remédios para
deixar ela mais calma, entrar na escola sem chorar, na situação. E aí a mãe entrou no curso, eu comecei a mostrar as adaptações para a mãe e falei, mas não leva as adaptações para a escola. Fiz um combinado. Falei, começa a usar em casa. Depois que ela tiver super craque em casa, você começa a levar para e a gente faz uma reunião na escola, explica tal, e foi. Foi que em um mês, foi até menos, mas vamos falar um mês aqui. A menina começou, a médica tirou o remédio, começou a desmamar. A menininha começou a ir para a escola sem mais aquela ansiedade que era extrema. Ela já sabia os dias da prova, o que ela ia fazer antes. A professora começou a mandar o conteúdo para ela que ela ia fazer na sala de aula. Então ela já tinha esse pré, vamos dizer assim, ela tinha pré-estudado antes, né, em casa. Ela sabia como usar as aplicações na classe, então a professora falava, ela já rapidinho pegava o fone dela, pegava as coisinhas dela e fazia. Então, quer dizer, hoje a gente tem, já se passou um ano, hoje a gente tem uma criança de 9 anos que vai para a escola feliz. Hoje ela já tem, acho que se eu não me engano, são 5 ou 6 professores, porque já está num ano que, não lembro qual é a série, quando tem 9 anos, mas não sei se é quinta ou sexta série, mas já tem bastante professores. Então, você, quando tem esse apoio emocional, psicológico, adaptações no âmbito escolar, você vive, você encara essa situação com muito mais leveza, né? Então, essa pergunta da dificuldade da leitura, esse impacto hoje, para essa aluna, foi minimizado, assim, um pontinho de um ponto gigante que é na vida. Então, mas me conta agora com seus clientes, com a sua experiência, como é que é esse impacto da leitura e da escrita na autoestima, no comportamento, né, desses alunos com dislexia? Então, o impacto é enorme, né? A gente até falou um pouco sobre isso. Porque você se sente excluído às vezes, né? Igual, por exemplo, quem tem dislexia faz leitura, demora mais para alfabetizar, né? E quando começa a ler, faz leituras pausadas, às vezes erra. Então, e não é incomum o professor, por exemplo, pedir para os alunos a ler um pedaço do texto, né? Então, a criança já sabe que na escola, em algum momento, ela pode ser solicitada ali. Então, aí a criança já vai com uma ansiedade, uma preocupação de que isso pode acontecer com ela e ela tem um pânico disso, né? Misericórdia. Então, assim, fica aquele... então, assim, identificar... Eu acho que primeiro precisa ouvir a criança. Eu acho que tem que ouvir a criança. O que ela sente, como ela se sente na escola, né? Segundo, isso tem que ser muito, essa relação dos pais com os profissionais que atendem e com a escola tem que ser estreita. Eles têm que ter esse acesso fácil. Porque a escola precisa saber quando cada criança reage de uma maneira. Ele precisa saber quando a criança se sente envergonhada de ser exposta, né? Por quê? Ela vai ler mais devagar, os outros vão olhar, ela já pensa, já catastrofiza aquela situação, né? Então, isso vai minando, né? Porque cada vez que você faz uma atividade, dá tudo de si, né? Que é o comum do dislexo, ele não desiste. Sim, é verdade. Então, tem tudo de si. Chega na hora, o rendimento não é o mesmo, né? Precisa, às vezes, passar mais tempo, porque todo mundo entrega a prova, você é o último. Ele já fica com aquele pano. Todo mundo vai pensar que eu tô sozinho aqui, fazendo o quê? Então, assim, as relações sociais, né? As relações são muito importantes para os pensamentos, as emoções das crianças, né? Então, a escola tem um papel fundamental, né? Na vida de uma criança, né? Até uma certa fase da vida da gente, tudo é voltado para a escola. Tanto com relação às nossas relações que a gente cria, né? Que a gente vai... quanto uma questão acadêmica mesmo, de você passar um ano, passar o outro. Então, às vezes eu percebo que chega mais para mim questões que a gente fala externalizantes, né? A criança que briga muito, ou a criança que é muito agitada, ou a criança que não faz o dever, não copia.
geralmente chega muito mais para mim essas questões, que aí quando eu, como eu tenho um olhar diferenciado para as questões de aprendizagem, aí eu peço, vamos lá, então vamos ler alguma coisa. Aí que eu vou identificar que, na verdade, aquele comportamento externalizante negativo, e a criança começa a ser vista negativamente, começa a ser estigmatizada, é uma forma de compensar, né? É uma forma de lidar, porque ela está com uma dificuldade, não quer que ninguém perceba, né? Que ninguém. As crianças não querem, né? As pessoas não querem que o outro perceba a sua fragilidade. Então, né? Então, assim, o impacto na vida da pessoa é enorme. Então, a identificação precoce das dificuldades e as intervenções precoces, junto da família e escola, são super importantes na formação da pessoa para a vida inteira. Porque tem coisas que você lembra com 40 anos, que você ficou um traumazinho lá quando você tinha 10 anos. E aquilo não sai, de vez em quando vem aquele pensamento, aquilo foi um trauma, né? Dói até o coração, né? Sim, é verdade. Poxa, é tão impactante, né? Esse período infantil, né? Da criança. Então, se todos os pais soubessem a importância que eles têm, né? A joia que eles têm na mão. Eu tenho um ponto que eu sempre às vezes coloco, eu repito ele, que fala assim: cada criança contém um sonho. Em cada criança contém um sonho. Então não destrua. Porque, né, às vezes um quer ser astronauta, outro quer ser médico, outro quer ser engenheiro. O pai fala, ué, por quê? Não você consegue nem ler? Vai ser engenheiro do quê? Você não sabe fazer matemática, nem 2 mais 2, tabuada, nunca decorou. Então, a nossa fala pesada, nós adultos, essa fala nos conter, né? Porque a criança não sabe ter. A gente sabe, a gente, né, tira a palavra, mas ele não, ele vai engolir aquilo e vai, como a senhora falou, vai levar o trauma, né? Vai acreditar naquilo. Se o próprio pai ou a mãe pega e fala para ele, então você não pode ser médico porque você não aprendeu isso, não aprendeu aquilo, ou você não pode ser o que você quer porque você. Não, pensa outra coisa. Porque ele acredita que ele não pode. Né? E a gente sabe que tem grandes profissionais, pessoas renomadas, grandes artistas, grandes médicos, de todas as áreas que têm dislexia, né? Sim, e isso a gente, inclusive, deve mostrar para as pessoas, né? Para os filhos, olha, essa pessoa tem dislexia. Você imagina que essa pessoa possa ter tido a mesma dificuldade que você? E isso abre portas, muda a vida da pessoa, né? Sim, é verdade. Olha, a Silvia Cristina Silva, 71, escreveu assim: meu filho você acabou de fazer. Tem 9 anos, fechou o diagnóstico de dislexia e agora está fechando suspeita de TDAH e autismo 1. Depois ela escreveu: meu filho praticamente não existe inclusão. O meu filho não aceita em mudar. Nisso estamos sofrendo muito. O filho não quer mudar de escola. Isso é um problema. Quando o filho não quer mudar de escola. Mas não existe inclusão na escola. Doutora, essa pergunta não estava no script, mas é uma pergunta que aconteceu comigo também. Então, eu queria perguntar, quando acontece esse bívio aí entre filho e escola, e no meio é a mudança, porque a escola não tem inclusão, a diretora não vai mudar, comigo aconteceu isso aqui na Itália também. A única opção minha foi mudar de escola, mesmo ele não querendo. Mas eu gostaria que a senhora desse um conselho. O que a senhora acha dessa situação e como esse pai poderia proceder? Eu acho sim. Se a criança já está há muito tempo na escola, ela não, mesmo com as dificuldades que ela tem ali, é o lugar que ela está previsto, ela tem uma previsão, né? Então, mesmo às vezes com situações negativas acontecendo, às vezes é menos assustador se estar ali do que ir para uma escola que ela não conhece. Então, isso faz parte do pensamento, né? Do ser humano, né? Às vezes a mudança assusta de mudar de escola, né? Mas, assim, eu percebi uma mudança também nas questões da escola, porque como tem sido feito mais diagnóstico, está tendo uma modificação até da inclusão, né? Então, eu acho que sempre a gente tem que ir até o limite com a escola e até procurar
dispositivos legais, se for o caso, para que a escola inclua o seu filho, porque é um direito dele estar ali, né, incluído. Mas tem alguns momentos que, quando existe quebra, né, da vinculação com a escola, às vezes você precisa mudar realmente, né? Eu mudei, minha filha estudava numa escola e ela mudou com 7 anos, ela mudou de escola, né? E passou a estudar na escola que eu sempre estudei, né, a minha vida inteira. Então, assim, para ela foi muito importante essa mudança, porque ela, na outra escola, ela não era identificada pelo nem nome, assim, né? Porque eu acho que o principal é a pessoa se sentir um indivíduo dentro daquela. Não é um número, né? E nem mais um. É o indivíduo com todas as suas individualidades mesmo. Você tem que chamar, conhecer pelo nome, o professor saber o nome, a criança saber o nome da escola, nome dos professores, né? Então, mas para ela, ela era vista dessa maneira. Então, ela foi uma mudança muito grande. Foi muito bom ela mudar de escola, né? No caminho, isso ela tinha 7 anos, no caminho até hoje, a gente teve dificuldades com a escola, que eu acho que vai ter em todas. A minha opinião é que todas as escolas têm vai ter sempre alguma coisa que você vai precisar ajustar, né? Então, essa relação, em vez de ser uma relação, tem que ser uma relação boa. Os pais têm que ter um acesso, a conversa tem que ser em benefício da criança, né? Se existe uma resistência, uma briga, eu acho que aí começa o problema, entendeu? Então, dependendo da escola, se ela for aberta, se você usar todos os dispositivos para permanecer naquele lugar e você observar que aquilo vários percalços. Em alguns momentos eu pensei em trocar também de escola, em alguns momentos, né? Porque sempre teve aquela questão, assim, quando as pessoas vão conhecendo ela e como ela aprende, chega o final do ano, muda todo mundo. No outro ano é tudo de novo, né? Então, a gente está tentando mudar isso, né? Hoje, a gente não pensa em mudar mais de escola, a escola compreendeu as dificuldades da Maria Clara, ela é incluída, ela está principalmente feliz na escola. Então, essa mãe que o filho não quer sair e a mãe quer tirar, vamos entender por que ele não quer sair, né? Por que ele... Vamos pontuar, né? Colocar na balança que os prós e os contras, né? O que também, para onde que vai? Como que vai ser essa ida? Porque essa ida pode ser ruim e você acaba voltando. Sim. Muita gente, como pais, né? A gente fica muito angustiado, porque a gente sempre quer o melhor, né? E às vezes a gente vai precisar mudar mesmo para ter o melhor. Mas às vezes não. Então, acho que sempre colocar tudo às claras com a escola, levar as leis, às vezes se colocar à disposição de profissionais que atendem os filhos, ter uma vinculação com a escola para orientar como que lida com o filho, né? E eu acho que a gente consegue diminuir porque você trocou de escola quantas vezes, Carol, dos seus filhos? Uma vez? Dos meus filhos, do André, foi só o André, eu troquei uma vez. Mas minha mãe me trocou, eu acho que eu rodei umas 10 escolas em São Paulo. Então. E é sempre uma voltada ao estaca zero, né? Sim, sim. Eu só tive, eu tive uma professora, agora você puxou um fio lá atrás, fez me lembrar de uma coisa super velha. Eu tive uma professora da rede pública, ela era japonesa, ela ensinava português, olha só. Ela foi a única que percebeu que eu tinha alguma coisa. E aí ela falou assim, ela via que eu não aprendia verbos, eu não conseguia memorizar os verbos. Não. Nem o eu, tu, ele, nós, eles, eu não conseguia. E aí ela falou assim, me fala tudo que você gosta. Aí eu falei, eu falava, né? Sei lá, comer, brincar, me divertir, ver televisão. Então, tudo que eu falava tinha os verbos, ela escreveu uma lista desses verbos, ela falou, tudo isso aqui é o que você gosta. Agora você vai conjugar para mim todos os dias um verbo no presente do indicativo. E aí eu comprei um caderno, e era um caderno na época de... Lembra dos gatinhos? Gatinho na cestinha, gatinha não sei o quê. Gatinho. Era super todo esses cadernos. Como esses cadernos que era para os verbos.
e comecei a fazer isso. Olha que não é nem adaptação, sei lá o que é isso. E eu consegui memorizar, finalmente, eu estava no 6º ano, consegui memorizar os verbos, os tempos verbais, com as coisas que eu gostava de fazer. Foi a única. Então, assim, esse olhar, né, que você falou da escola, com os profissionais, com a família, poxa, é fundamental. Ele não rola. Porque, assim, em geral, o que eu percebo, tanto na minha prática como médica, como mãe, em geral, as escolas não estão muito preparadas para, né, os professores, né? Eu percebo assim que tem aquele profissional que sabe mais, o que estuda mais, que está mais aberto, faz muita diferença na vida da criança, né? Na vida da pessoa que está aprendendo. Então, assim, eu não sei se trocar de escola é sempre uma coisa que vai resolver, né? Eu acho que tem que ter uma abertura realmente, né, da escola e dos pais, né, de conversar sem ficar armado, né, porque eu acho que essa vinculação é essencial. E as escolas, em geral, que eu percebo que ainda há um despreparo muito grande mesmo, né? Sim. Então, eu acho que a gente está caminhando para isso. Eu percebo que as escolas estão mais abertas para isso, as pessoas estão compreendendo mais a dislexia, né? Eu acho que a gente ainda tem um caminho grande, mas assim, às vezes você precisa levar lá as suas orientações profissionais, você precisa às vezes levar a legislação, Sim. porque no momento ali que eu pensei em trocar de escola, uma escola, quando soube que a minha filha era disléxica, já falou que não tinha vaga. Entendeu? Ah, Então, tem isso tudo, né? que desinformação, hein? Meu Deus. E os pacientes que eu atendo todos os dias é isso. As mães vendo assim, é tão desgastante, às vezes essa relação fica tão desgastante, que os pais querem trocar de escola. Aí troca de escola, depois troca de novo, troca de novo. E aí a gente vê como é uma intervenção que tem que ser para sempre e deve ter uma progressão. Você fica voltando a estaca zero o tempo todo, aí aumenta a angústia, aumenta a ansiedade. Então, assim, eu acho que deve sempre buscar um entendimento. Se não houver esse entendimento realmente, ou tiver uma quebra ali da relação, aí buscar uma outra escola que seja mais adequada. Perfeito. Maravilhoso, doutor. Olha, a Mari Festas, escreveu assim. É uma coisa ao contrário. Falando. Minha filha tem 9 anos, diagnóstico de dislexia e TDAH. A escola fez as adaptações nas provas, pois ela não aceita muitas adaptações que a escola quis fazer para beneficiar. Aí no final ela escreveu assim: ela não aceita algumas adaptações da escola e aí todos sofrem com a resistência dela. Doutora, eu tive um aluno que ele também não queria. Ele dizia que mapa mental era cola. Aí ele falava, eu não posso colar, eu não posso colar. E a mãe vinha para mim e falava assim, Carol, pelo amor de Deus, explica para ele, eu já expliquei, mas ele não entende. Na prova ele tem o mapa mental, ele não quer usar, porque os amigos ficavam olhando. E aí eu expliquei para ela, expliquei para ele, e eu falei para ele, calma, que o meu filho fazia a mesma coisa aqui na Itália. Ele tinha um mapa mental, ele tinha um ledor, e ele não queria usar. Na fase dos 9 até os 12 anos. Essa fase aí, minha filha, foi complicado. Agora ele usa, não tem problema nenhum, usa áudio, explica para os meninos, tal, troca informação. Acabou, não tem mais problema. Mas está com 16, né? Está mais maduro. Então, essa fase dos 9 a 12 anos, a gente sofreu bastante também aqui em casa. Só que o que eu fiz e o que eu falo para as mães? Conscientização sobre os direitos dos próprios filhos. Qual é o seu direito? Porque o brasileiro não sabe quais são os seus direitos. Pelo menos eu, como brasileira, vi descobrir vários direitos que eu tinha aqui na Itália. O brasileiro tem muitos direitos, como os italianos também, só que os italianos eles têm isso muito fácil na boca. Eles aprendem desde pequeno quais são os seus direitos. Então é que falar para o seu filho disléxico que ele tem direito às adaptações. Quais são essas adaptações? Olha, as adaptações são usar um ledor, porque você não ouve, né, perfeitamente, pelo fato do processamento auditivo ser
mais, né, difícil, explicar de um jeito, uma linguagem infantil até para que ele possa entender, e explicando passo a passo quais são essas adaptações. E inculcar mesmo, inculcar, fazer uma lista, colocar em casa. Eu tinha lista de adaptações na porta da geladeira, porque às vezes eu esquecia, né? E, Andréa, vai lá olhar. Então, inculcar, porque para que o seu filho, nessa idade, que eles são pequenininhos, eles querem ser igual a todos, mas infelizmente não são, e ninguém é igual a ninguém, mas eles não entendem isso. Então, eles vão ter essa resistência. Então, no meu caso, né, na minha experiência, foi essa, mas eu gostaria que a senhora desse também, nessa pergunta ao contrário da mãe, o que fazer nessa resistência, e a escola sofre, e a mãe sofre, e o aluno sofre também, não aceitando as adaptações. Tem algumas crianças que realmente, né, tem isso, né? Eu percebo que é mais, talvez isso chame mais atenção quando você no início, né? Quando você passa a ter o diagnóstico, começa, né, a entender que você tem um diagnóstico, que você tem dislexia, que você tem um processamento diferente da informação. Então, no início pode ser gerar essa questão no medo do julgamento, no medo de não fazer parte daquele grupo, de ser inferior, né, de ser visto como inferior, né? Então, eu acho que com o amadurecimento e a conscientização, compreendendo que é uma forma diferente de processar, sendo informado, né? Você tem que chegar e informar, né? Todos os profissionais que atendem, falar, olha, essa maneira que você aprende com mais facilidade, né? E aí a criança começa a ver que realmente é uma maneira diferente que tem gente que aprende. Então, eu acho que informar para a criança, que tem gente que aprende mais ouvindo, outros aprendem mais vendo, outros aprendem mais copiando, escrevendo. Outros até aprendem que se tiver um ruído no fundinho tiver um ruído, aprende mais. Tem outros que precisam ter um silêncio muito grande. Então, assim, eu acho que quando a criança começa a compreender que essas adaptações são necessárias, que é direito da criança, que isso não significa que ele é inferior e que ele deve, inclusive, dizer que eu tenho dislexia e eu tenho esse direito e eu quero que, né? Porque tem crianças que não querem fazer prova dentro da sala de aula. E ela pode fazer prova numa sala separada, porque tem menos distrator, menos barulho para ela concentrar melhor. Então, mas tem crianças que não querem fazer sozinha na outra sala. Sim. Então, eu acho que quando passa pela compreensão do que é, qual a dificuldade que ele tem, como que ele funciona e qual que vai ser a melhor estratégia para ele ter um melhor rendimento, começa, isso aí passa, entendeu? Isso melhora. Eu acho que essa fase meio que passa quando você compreende, quando você amadurece isso. No início pode ser um pouco desagradável, né? Porque você tem esse medo, assim, né? Do que vão pensar de mim, eu tenho vergonha, né? Sim. E na adolescência tem muito isso, né? Tem muitas essas situações. Mas quando... eu acho que isso vai melhorando, isso vai passando. Vai melhorando, com certeza. E eu vejo gritando a melhora dos meus filhos e tudo mais. Doutora, eu vou fazer a última pergunta, a gente está chegando ao fim. Se alguma mãe, alguma professora, vi que entraram aqui psicopedagogas, eu vi que entrou também uma fonoaudióloga, se vocês quiserem escrever alguma pergunta para a doutora, coloca aqui para a gente estar fazendo agora, ou até mesmo clica aqui em cima, tá? Para seguir a doutora e pode estar fazendo pergunta para ela lá no direct dela também. Olha, por fim, que conselho a senhora daria para mães que estão emocionalmente sobrecarregadas, tentando entender e apoiar o seu filho com dislexia e muitas vezes estão sem esse apoio da escola e do sistema de saúde? O que eu posso dizer é que assim, o primeiro passo já foi dado, né? De tentar compreender, entender o que acontece, né, com seu filho. Então, esse primeiro passo é o mais importante para mim. A partir daí, se unir com mães que tenham filhos com a mesma dificuldade ajuda muito, porque você passa a fazer parte de um grupo de pessoas e você começa a ver que não são poucas pessoas, né? Tem uma grande quantidade, né? Antes e até hoje a gente vê muito assim reprovações, né? As crianças reprovam, e você às vezes nunca vai ter, nunca teve, nem nunca vai ter o diagnóstico, né, de dislexia. Então, se essas mães que estão aqui conosco já identificaram que o seu filho tem um transtorno de aprendizagem, já tiveram um diagnóstico, ou que não tiveram diagnóstico, acho que tem um caminho a seguir ali,
né? E quanto mais inserida num grupo de pessoas ou procurar pessoas que têm mais capacitação, mais experiência com os transtornos de aprendizagem, as coisas vão melhorando, né? Então essa angústia vai melhorando, porque você vai conhecendo como que você funciona, que existem estratégias para você lidar com isso, que existem direitos, né? Mas eu entendo que essa fase de você se sentir perdida, né? Sem o apoio da escola, sem o apoio da saúde, né? Ou perdida em qual profissional seguir, procurar, né? Para você ter uma resposta, é muito angustiante, realmente. E eu acredito aqui que a maioria das pessoas que estejam aqui, ou que têm dislexia, ou que têm filhos com dislexia, passaram por isso, né? Mas essas pessoas não estão sozinhas, né? Inclusive, pode contar comigo, pode contar com a Carol, que eu acho que a gente se unindo aí, a gente fica mais forte e a gente vai conseguindo com que fica mais fácil passar por isso, né? E a gente consiga também mais direitos e mais entendimento, né? Mais apoio dos outros da gente procurar um profissional de saúde adequado e de educação também adequado, e um fonoaudiólogo que é extremamente importante. Fonoaudiólogo é extremamente importante. E às vezes as pessoas não têm uma noção, né? Porque, na verdade, o que a dislexia é? Um processamento da informação, né? Sim. É um transtorno que o fonoaudiólogo precisa estar tem um papel extremamente importante aí. Verdade. Antes da gente terminar, doutora, uma coisa importante também para falar é que muitos correm atrás do diagnóstico, levam o diagnóstico para a escola e não vão atrás da fono para fazer a intervenção. A intervenção é importantíssima. É inútil ter o diagnóstico sem a intervenção. Né? É a mesma coisa, vou fazer uma dieta alimentar. Ok, então vou lá na academia, pago a academia, vou ficar magra. Não vai. Se você não for para a academia todos os dias, você não vai ficar magra. Você não vai, se você não comer bem todos os dias com a dieta alimentar, você não vai ficar magra. Então é a mesma coisa, não adianta ter só, ela correu atrás, nossa, pagou um mundo para ter o tal do diagnóstico, e aí acabou, guardou na gaveta, acabou. Então a intervenção é importante, tanto o mais importante é na fase inicial, né, na infância, mas também na adolescência, na fase adulta. Não subestime, porque existem, né, pessoas que subestimam o trabalho do profissional, não subestime, porque é de extrema importância aquelas letras, aquele som. Né? Eu lembro que quando eu aprendi aqui, a fono falava A, B, K. Eu falei, ué, isso aí parece alfabeto da Bahia, né? G, G, G. Eu falei, que isso? Que estranho. E aí fui atrás. Não, método fônico, multissensorial articulatório, né? Trabalhar ouvido, mãos, olhos, boca. Fundamental para esse aluno com dislexia. Fundamental. Então, e é importante até, não só para o aluno, para a pessoa que tem dislexia, para as mães, mas até para os profissionais que estão ouvindo a gente aqui, né? Que entender que existe um método que cientificamente comprovado que vai ter um resultado, vai ter uma, né? Não adianta ficar usando o método errado. Não. Então, é super importante essa capacitação, esse entendimento, né? Eu queria mandar um beijo muito grande para a fono da minha filha, dos meus filhos, né? Desde que ela está comigo há muito tempo e ela foi muito, e ainda é essencial na vida da gente aí, né? Doutora Mônica Coiabano. Que legal, obrigada. Tem Instagram? Eu vou passar para você depois o Instagram dela. Tá bom, passa assim pra gente jogar lá nos stories. Às vezes tem alguma mãe perdida aí na sua... A senhora tá onde? Eu tô em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Se tem alguém aí por aí que está procurando uma fono, já temos aqui informações. Essa é uma grande ideia também. Estava pensando mais para um ano, para um futuro, né? Não agora. Um perfil só de profissionais, sabe? Que a mãe vai lá, fala, deixa eu ver, isso aqui é da minha cidade, deixa eu ver como funciona, é particular, é SUS, sabe? Uma interação entre profissionais, eu acho que seria bem interessante, porque você fica perdidaça, né, como mãe. Você fala, meu Deus, onde eu vou procurar um profissional que trabalhe com transtornos de aprendizagem? É porque tem várias áreas, né, de atuação, né? Às vezes o fono tem uma área de atuação, o outro tem outra. Mas, assim, para mim, o que mudou a vida, né, a nossa vida, foi realmente a intervenção com
com a doutora Mônica, né? E a gente, nossa, ela mudou a vida da gente, né? Então, o que eu digo é isso, tem que ter um profissional, um fonoaudiólogo que seja experiente em dislexia, porque faz muita diferença. Sim, sim, é verdade. Tá bom, doutora, eu queria agradecer o seu tempo, queria dizer que para as mães que estão nos seguindo, a doutora disponibilizou esse horário voluntariamente para colaborar com a Associação Mães do Brasil, Mães Dislexia Brasil. É uma associação que tem as associações em cada cidade e a associação nacional, que é lá no Mato Grosso, com a presidente que é a Gabriele. Então, não, você não está sozinha nessa jornada, né? Nessa jornada dos transtornos de aprendizagem. Procurem as associações. Quem quiser também saber mais quais são essas associações, entra lá, Mães Brasil Dislexia, se eu não pronunciei errado, depois eu ponho nos stories o link para você ir direto lá, para estar seguindo o canal e também para seguir a associação da tua própria cidade, tá bom? E, doutora, quer dar uma última palavra para a gente fechar aqui com chave de ouro? Eu queria repetir o que você falou, né? A gente não está sozinho, né? Então, estamos juntos, a gente vai abraçadas, desvendando aí esse mundo, mesmo com as dificuldades, né? E me colocar à disposição sempre para estar junto, dar uma palavra nem que seja de apoio, né? E mandar um abraço para todo mundo que ficou com a gente aqui ouvindo, né? A gente no domingo de manhã, que é um dia de descanso, né? Verdade. E agradecer mais uma vez a você pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a minha experiência, tanto como médica, né? Quanto como mãe, tá? Perfeito. Um beijão para todo mundo. Obrigada, doutora. Obrigada a todos que nos assistiram. Bom domingo para vocês, bom fim aí. Aqui está um domingo bem quente, estou suadíssima. Bom domingo para vocês. Fiquem com Deus. A gente vai deixar essa live gravada lá na Associação Mães do Brasil e no perfil da doutora também, tá bom? Um abração.